No vídeo anterior, feito aqui para o canal, a gente falou sobre algoritmos genéticos e eu dei uma explicação, uma explanação teórica sobre como funcionam os algoritmos genéticos. Agora a gente vai ver uma aplicação prática de algoritmos genéticos utilizando o R. E a gente vai pegar um problema bem simples, um problema, eu diria assim, clássico, solucionado por algoritmos genéticos, e ele sendo simples a gente consegue compreender, entender de forma mais fácil o seu funcionamento. Então imagine a seguinte situação: você vai fazer uma viagem, uma aventura, por exemplo, numa selva, você vai pegar um voo em um pequeno avião e você tem uma restrição, você pode levar apenas 15 quilos de bagagem. Então é uma restrição comum que existe em qualquer tipo de voo, nesse caso a restrição é 15 quilos. Só que você tem vários itens, a gente está vendo aqui uma lista de 7 itens de sobrevivência na selva que você gostaria de levar. Só que esses 7 itens, se você olhar aqui embaixo, o peso deles é 30 quilos e a restrição é 15 quilos. Bom, o que acontece? Esses itens, eles têm dois atributos. Eles têm um ponto e peso. O ponto é a importância do item. O peso é, obviamente, quanto que ele pesa. Então qual que é o problema que nós temos que resolver? Nós temos que criar uma combinação que otimize os pontos, mas que não passe da restrição dos 15 quilos. Bom, você pode pensar assim, bom, eu vou pegar os itens que valem mais pontos e vou somar eles até chegar aos 15 quilos. É uma solução? É, mas não será a melhor solução. Por quê? Porque você pode, assim, deixar de incluir algo, por exemplo, que tem um peso menor, mas que tenha mais pontos, né? Ou seja, podem haver sobras que você vai desperdiçar. O que você tem que buscar é uma otimização entre pontos e peso, de forma que, por exemplo, você pode deixar de levar um item que vale 10 pontos e pesa 10 quilos, mas em compensação você vai trocar ele por 2 itens, por exemplo, que pesam 8 quilos e valem 12 pontos, ok? Então esse é o tipo de problema que a gente tem que resolver com o algoritmo genético. Como que a gente resolve isso? Bom, existem várias formas que o algoritmo genético funciona. A gente vai usar a forma binária, o tipo binário. Como que é o tipo binário? Bom, nós vimos ali que a gente tem uma combinação de 7 itens que podem ser levados, certo? Para o algoritmo genético, cada item vai ser um bit. Então, o que ele vai fazer? Ele vai nos passar uma sugestão de configuração de bits. Quando eu tenho bit 1, quer dizer que aquele que aquele item deve ser incluído na minha viagem. Quando eu tenho um bit 0, quer dizer que aquele item não deve ser incluído. O que o algoritmo genético vai fazer? Ele vai testar as melhores combinações usando aquelas técnicas que nós vimos anteriormente de crossover, eletismo, mutação, né? Ele vai usar essas técnicas buscando a melhor combinação. Agora, como que o algoritmo genético ele vai saber qual que é a melhor combinação? Bom, ele não sabe. Este papel de testar a melhor combinação cabe a nós. Nós temos que receber a combinação proposta pelo algoritmo genético, testar se essa combinação atinge, ou seja, ela atende às restrições de não passar dos 15 quilos, e nós vamos dizer para o algoritmo genético, essa combinação é boa ou é ruim. Com esse retorno da nossa função, que vai avaliar o quão boa é a solução proposta pelo algoritmo genético, ele vai ter condições de, através de mutação, crossover, eletismo, propor soluções melhores e melhores até chegar numa solução que pode ser a melhor possível, ok? Então a gente implementa uma função de avaliação, né? Nós vamos chamar aqui de função de avaliação, que vai dizer para o algoritmo genético o quanto aquela solução é boa ou não para o problema que a gente está apresentando. Então agora a gente vai desenvolver, a gente vai analisar o script, né? A gente tem um script pronto de como resolver esse tipo de problema.
Bom, então eu estou aqui com o RStudio aberto. O que você precisa fazer para executar esse exemplo? Primeiro, você tem que instalar o pacote GA, né? GA de Genetic Algorithms. Esse é o melhor pacote, no meu entendimento, de implementação de algoritmos genéticos no R. Eu não vou fazer a instalação aqui, que obviamente eu já tenho instalado. Você, se não tiver, você tem que só rodar esse comando aqui que está comentado. Depois de instalado o pacote, obviamente você precisa carregar ele. Eu vou fazer a carga aqui. Bom, então aqui a gente começa a solução do problema. Primeiro eu crio um data frame, né, um data frame do R, com os itens que nós queremos levar na viagem. Então aqui o nosso data frame que ele tem o canivete, o feijão, a batata, a lanterna, saco de dormir, corda e bússola, e ele tem o que? Os pontos que cada item vale e o peso. Né? Então esse data frame nada mais é do que aquela tabela que nós vimos agora há pouco. Né? Então a gente está vendo aqui, ó, item, pontos e peso. Ok? Nossa tabela de itens está criada com os pontos e os pesos. Bom, o próximo passo aqui, ó, é a função de adaptação. Esta função aqui que nós estamos chamando de f, o que ela faz? Ela vai receber do algoritmo genético uma combinação de bits, onde cada bit quer dizer se o item está incluído ou não, e nós vamos ver se aquela solução atende, se ela é boa ou não. Então o que a gente faz? Ó? A gente percorre os 7 bits e verifica, ó, se o bit não está igual a 0, ou seja, se o item é para ser incluído na mochila, o que a gente faz? A gente soma os pontos e a gente soma o peso, certo? Então, ó, de novo, ó, ele vai passar, eu vou colocar aqui um exemplo, ele vai passar aqui uma combinação que seria, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Né? Ele pode, por exemplo, passar essa combinação. Nós vamos verificar, ó, primeiro item aqui é 0. Se ele é 0, ele não entra nesse if. Se é 1, ele entra. Se ele entrar no if, o que ele vai fazer? Ele vai somar os pontos daquele item. Por exemplo, o item 2 é 1. Né? O item 2 nós temos feijão. Feijão são 20 pontos e o peso dele é 5. Ok? Então ele percorre todos os 7 bits. Os bits 1, ele soma os pontos e o peso. O que ele vai fazer? Bom, obviamente que a solução que interessa é que tem mais pontos. Então ele retorna aqui os pontos daquela solução proposta. Só que tem um porém. Nós sabemos que o peso não pode passar de 15. Então, antes do return aqui, ó, veja que ele verifica. Se o peso é maior que 15, pontos igual a 0. Ou seja, essa solução não interessa. Então o que vai acontecer com essa função de avaliação? Ela vai pegar diversas propostas do algoritmo genético, ela vai somar os pontos, se não passou do peso, ele vai retornar quantos pontos aquela solução apresenta. E obviamente que o algoritmo genético vai trabalhar na busca de uma solução que tenha mais pontos possíveis. Ok? Então essa é a função de avaliação. Eu vou marcar aqui e vou criar ela. Bom, aqui então começa o algoritmo genético de fato. Então eu vou executar o algoritmo genético, vou armazenar num objeto, numa variável resultado. A função que a gente usa aqui, o algoritmo genético, ela se chama GA. Né? A GA minúsculo que vem do pacote GA maiúsculo. Primeiro aqui eu tenho tipo, ó. Esse tipo de problema é um problema binário. Eu posso ter um problema real e um problema de permutação. São os modelos clássicos de algoritmo genético. Este aqui é o binário. Bom, aqui fitness é a função de avaliação. Qual função que o algoritmo genético vai utilizar para avaliar a adequação da solução à resolução do problema? Então veja que fitness é f. F é a função que nós criamos agora há pouco. Número de bits é quantos bits tem. Então vocês lembram, né? A gente tem 7 itens, então para cada item um bit, então a gente tem 7. Número de população, o pop size, é o tamanho da população, é quantos cromossomos, quantas soluções ele vai propor a cada interação. Nós estamos botando aqui 10. Número de interações ou interações máximas são quantas gerações serão geradas. Então ele vai gerar 15 gerações tentando otimizar o resultado, depois de 15 ele para. Eu posso também criar uma condição de parada que a gente não vai usar aqui, que é o que? Ele vai parar quando atingir um valor máximo, um valor x, um parâmetro x
no retorno da função de avaliação. E aqui, este parâmetro names simplesmente é o nome dos objetos para que no resultado a gente consiga ver se o objeto foi incluído ou não na solução proposta. Então eu vou clicar aqui na linha, vou dar um Ctrl Enter aqui. Então vejam, ó, ele executou e aqui ele está dizendo aqui que a solução melhor, ela retornou 82, né? Então a gente vai ver aqui um sumário da solução. Então vejam, ó, a solução que ele encontrou é sem canivete, com feijão, sem batata, com lanterna, com saco de dormir, sem corda e sem bússola, ok? Essa é a solução. Essa é a melhor solução? Não sei, né? A gente não sabe. O que você tem que fazer? Você pode, por exemplo, aumentar ali o número de iterações e ver se a solução, se uma nova solução, ela consegue atingir um valor de retorno da função maior. Vejam aqui, por último, o plot de resultado. Então vejam, ó, aqui ó, a gente tem o valor máximo lá que ele atingiu, foi 80, ok? 80 pontos, né? Foi o retorno máximo que a função de retorno deu. Eu posso conseguir mais, então a gente teria que testar, rodar com mais iterações, certo? Lembrando que o objetivo é o maior número de pontos possíveis e a gente já sabe que esta combinação proposta pelo algoritmo genético não vai ultrapassar a nossa restrição, que são os 15 quilos. Então, esse foi um exemplo simples, bastante didático, mas que dá para a gente entender o funcionamento e o poder do algoritmo genético. Obrigado aí pela audiência e até a próxima.